O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que algum dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podem se sentar. Meus irmãos e irmãs, hoje nos é apresentada uma palavra, para nós soa como estranho vir seguida da conclusão, palavra da salvação, porque é um relato da curiosidade de Herodes. Quem é este Herodes? Herodes é filho de outro Herodes. O Herodes pai que mandou matar as crianças com menores de 2 anos em Jerusalém, em região, por causa do nascimento de Jesus. Depois de sua morte, seu filho, também com o nome do pai, Herodes, resolveu, aliás, assumiu o trono. Mas este Herodes do evangelho de hoje, ele gostava de ouvir a João Batista. Porém, casou-se, tomou como sua esposa a mulher de seu irmão Filipe, Herodíades. E isto foi a causa da decapitação de João Batista. Vejam, como é que nós podemos dizer que esta palavra pode nos salvar? Porque parece um boletim informativo, a fofoca que correu no bairro, né? Porque Herodes foi movido de curiosidade. Depois que João Batista tinha morrido, a notícia, a fama de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes. E vejam, Herodes ficou perturbado ao saber que Jesus estava realizando milagres, prodígios e sinais com muito mais veemência do que João Batista. E pergunta: mas eu não mandei matar João Batista? Quem que é este homem? E o evangelho termina com uma afirmação: e procurava ver Jesus. Meus irmãos e irmãs, ver Jesus parece ser algo bom, né? Parece que ver Jesus é a transformação da vida de muitas pessoas. Eu vos digo que não. Ver Jesus não é o bastante para nós e para ninguém. Porque no fundo, o que interessa são as aspirações, os desejos que trazemos no nosso coração. E a pergunta que precisamos fazer todos os dias é: por que eu quero ver Jesus? Se fizermos essa pergunta sobre Herodes, por que Herodes quer ver Jesus? Nós teremos uma resposta: por curiosidade, por vão desejo. Herodes não queria ver Jesus para deixar que Jesus transformasse o seu coração. Muito pelo contrário. Herodes queria ver Jesus tal como muitas pessoas querem ver o filme que foi lançado nos últimos dias no cinema. Para satisfazer um desejo, para passar o tempo, simplesmente para contar no seu currículo que esteve perto de Jesus. E assim se fez de fato. Quando nós vamos lá no anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pilatos manda Jesus para este Herodes, o que Herodes pede para Jesus? E o que Herodes quer ver de Jesus? Se de fato Jesus podia fazer milagrosamente todas as suas vontades e todos os seus caprichos. É interessante vermos como que Herodes provoca Jesus quando Jesus é enviado a ele. Mas mais interessante ainda
é a reação de Jesus diante de Pilatos. O que diante de Pilatos Jesus fala e Jesus diz? Absolutamente nada. Jesus não pronuncia uma palavra sequer. Mas não fui eu mesmo que disse há poucos dias atrás, aliás, ontem, que uma palavra de Jesus é o bastante para transformar o coração do homem, porque ele disse uma palavrinha só para Mateus, segue-me, e a vida de Mateus foi transformada. Por que Jesus permanece em silêncio diante de Herodes? Porque Jesus, meus irmãos e irmãs, não faz picadeiro para palhaço. Me desculpe essa expressão. Jesus não sacia curiosidade. Jesus não quer mostrar poder para convencer ninguém. E sabia muito bem que Herodes não estava disposto a acolher a sua palavra, pelo contrário. Herodes queria simplesmente confirmar o poder humano que ele tinha recebido enquanto rei. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, querem fazer picadeiro, me desculpe a expressão, a partir de Jesus. E isso, meus irmãos e irmãs, surge diante dos nossos olhos como uma provocação. Porque nós precisamos entender que ver Jesus só tem sentido quando o que move o nosso coração não são desejos levianos. E por falar em desejos levianos, o autor da primeira leitura nos informa, ou melhor, nos forma completamente a respeito disso. Porque o nosso desejo é assim. Ora nós queremos, ora nós não queremos. Os olhos, como diz a primeira leitura, não se cansam de enxergar. Para dizer da curiosidade do nosso coração. Quanto mais nós vemos, mais nós queremos ver. Quanto mais nós ouvimos, mais nós queremos escutar. E ainda mais se for algo aprazível, que traz gosto, tem paladar bom ao nosso coração, à nossa alma, que dá prazer. Vejam, nós não podemos ir até Jesus movidos desses desejos. Ver Jesus só para satisfazer a curiosidade, só para falar assim, não, ele era um cara bom mesmo, mas tá bom, deixa ele seguir o seu curso e eu sigo a minha vida para cá. Quantas pessoas puderam estar diante de grandes milagres e não converteram seu coração? Vejam, Jesus sabe muito bem que o que move o coração do homem não é aquilo que entra pelos nossos olhos, nem pelos nossos ouvidos e cai no nosso coração, mas é aquilo que a gente deixa tocar de fato a nossa alma. É aquilo que muitas vezes vem de dentro para fora. Às vezes, meus irmãos e irmãs, pode ser a gente que experimentamos graças extraordinárias da parte de Deus, como por exemplo, livramento de acidente, que é algo extraordinário, como um carro que está indo a alta velocidade colidir com outro e não acontecer absolutamente nada com quem está dentro do carro, e isso não tocar o nosso coração. Porque Jesus sabe que os desejos levianos, que os desejos que passam, não são bastante para converter o nosso coração. Conseguem perceber qual a diferença do porquê Herodes quer ver Jesus? Do porquê, por exemplo, os gregos no Evangelho de João chegam a Filipe e falam assim, queremos ver Jesus? Porque eles tinham um desejo de Deus, que o tempo não pode saciar. O tempo, meus irmãos, passa. E é esta grande sabedoria que o autor do Eclesiastes diz, não há nada de novo debaixo do sol. A gente aqui tem uma vida muito curta, né? O que para a gente é uma grande novidade, com certeza já aconteceu no passado. Exceto as novas tecnologias, né? Mas vejam, o que o autor ele está querendo dizer é que nessa vida há um ciclo. Tudo que começa, termina. Tudo passa, inclusive nós. Nós passaremos.
Vai passar o tempo, vai passar a saúde, vai passar a juventude, vai passar também os desejos, e esse com uma facilidade muito grande. Vou tomar o exemplo que está em voga na juventude de hoje. Hoje se deseja uma menina, amanhã deseja outra, e assim vai, né? Os rapazes hoje nesse modo, porque o desejo é isso, é um instante. Porém, uma coisa não muda: o amor de Deus por nós. Se nós quisermos ver Jesus, nós precisamos estar disposto a colocar nossos pensamentos, nossos desejos, nossos projetos, nossos sonhos nele. Tal como o autor do Eclesiastes diz que o rio se envereda para o mar, nós precisamos enveredar também nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, nossos projetos na direção do coração de Deus. Porque só aí sim nós veremos algo que não vai mudar, porque o amor de Deus por nós não muda. Ontem a Renata postou uma frase no Instagram, a Renata da comunidade Canção Nova, e que diz respeito completamente à liturgia de hoje. E qual é a frase? Esta verdade não muda. Deus não pode te amar mais hoje do que Ele te amou ontem, porque o amor dele por você é eterno e não passa. Sim, o amor dele por nós é eterno e não passa. O que passa, às vezes, meus irmãos e irmãs, é o nosso desejo de vê-lo. Não com os olhos da carne, precisamos vê-lo com os olhos do coração. Quero terminar com este refrão, porque esta música tocou-me quando eu a ouvi pela primeira vez, não somente pela letra, que resume um pouco o desejo de ver Jesus, mas pelo contexto. Esta música é de uma cantora católica relativamente famosa, Sueli Façanha, da comunidade Shalom, e ela está em tratamento de câncer, um câncer bem agressivo, que surgiu violentamente e que tem feito com que ela não pudesse se dedicar à missão. E diante do tratamento, e quando ela cantou esta música, o seu testemunho naquele show, um bem famoso que tem no Nordeste, o Aleluia, onde uma vez por ano levam-se os grandes nomes da música católica, ela fez questão de ir, ainda não estando em condições para conduzir um show, né? Mas cantou esta canção. E essa canção é a tradução de uma pessoa que experimentou isso que o autor do Eclesiastes diz: tudo passa, inclusive a saúde passa, a juventude passa, os holofotes passam. Se a gente quer ver Jesus para ganhar saúde, para ganhar fama, para ganhar dinheiro, passaremos, tal como a Yara cantou tão bonito no Salmo, como uma erva. Até peça Z2 para dar um close ali na orquídea roxa do lado do pé de Jesus. Outro dia estava florida, vicejante, mas agora lá, já está secando. Tal são os nossos desejos, passam. E se não estiver alicerçado no que realmente não passa, vai secar, vai murchar e vai morrer. Até porque Deus está acostumado com isso, né? O salmista diz isso: vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filho de Adão, porque 1000 anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que passou? O tempo é um problema para nós, não para Deus. Para Ele, como diz o Salmo, 1 ano ou 1000 não faz diferença. Mas para nós muda tudo. E se a gente não quer ver Jesus com os olhos da fé, a gente não entende o segredo da vida. Que aqui estamos, como nos recorda a Terezinha do Menino Jesus, como um brevíssimo segundo. Nós só vamos
Nós só vamos ver realmente Jesus se conseguirmos e desejarmos vê-lo com o coração. Por isso esta canção traduza o nosso desejo e se forme em nós uma santa vontade que nos move para vê-lo não por curiosidade nem por desejos levianos, mas por uma necessidade de experimentar um amor que move a nossa vida e que pode nos transformar. Põe os pensamentos, sonhos, planos em você. Uno minhas vontades, sentimentos ao teu querer. Mas confesso, estou assim bem desacostumado a depender inteiramente de você. Mas sei que o caminho é longo e ainda há tanta coisa que precisa ser tocado em mim pela tua mão. Passa o tempo, passa tudo, só não passa o Senhor. Passam os dias, passam horas, só não muda o teu amor. Passa o tempo, passa tudo, só não passa o Senhor. Passam os dias, passam horas, só não muda o teu amor. Tantos rumos, tantas rotas, me perdi sem ti, Senhor. Sem saber do meu valor, eu me escondi no que não sou. Mas agora eu quero sempre estar do seu lado e depender inteiramente de você. E no caminho que é longo ainda há tanta coisa que precisa ser tocado em mim pela tua mão. Passa o tempo, passa tudo, só não passa o Senhor. Passam os dias, passam horas, só não muda o teu amor. É assim, o caminho é muito longo. Aliás, quem pode nos dizer que daremos mais um passo nesse caminho? E tanta coisa em nós precisa ser tocado pela mão de Deus. Se a gente se perde de Jesus, querendo que Ele faça malabarismo para convencer a nossa vontade, nós passaremos tal como a erva do campo. Mas se tomamos esta consciência, tal como esta mulher, não a conheço pessoalmente, mas apenas uma pontinha do iceberg que é o seu trabalho, que experimentou no câncer esta verdade: passa tudo, mas nesse caminho ainda tem muita coisa que a gente precisa de deixar que Jesus nos toque. Queremos ver Jesus e que esse desejo mova a nossa vida na direção da verdade. Tudo passa, menos o amor de Deus. Vou pedir, porque a voz é muito mais bonita, que a Yara cante novamente esse refrão e que Ele nos conduza a esta oração, que nós deixemos neste longo caminho que a verdade do Senhor nos toque, para que, vendo Jesus com os olhos da fé, nós possamos viver o tempo presente rumo àquilo que não passa, rumo
ao coração de Deus. Passa o tempo, passa tudo, só não passa o Senhor. Passam os dias, passam horas, só não muda o teu amor. Tudo passa, passa o tempo, passa tudo. Passa o tempo, passa tudo, só não passa o Senhor. Passam os dias, passam horas. Passam os dias, passam horas, só não muda o teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a